Boa noite, meus alunos do sexto ao nono ano. Boa noite, professores. Boa noite, coordenadora. Espero que vocês estejam bem, todos se cuidando corretamente nesta pandemia que nós estamos enfrentando. Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as atividades do folhetim com vocês, né? Na página 3 do folhetim que vocês receberam, né, aqui, tem um texto que fala sobre as estações do ano, né? Então aqui eu vou ler para vocês, ou com vocês, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse tema, tá bom? Os professores que elaboraram essa atividade para vocês de arte é a professora Renata, Isabel e Roselene. A Renata é professora no TCO, a Isabel e Roselene são professoras também de arte lá na EJA do Adalgisa, tudo bem? Então aqui no texto fala assim: as trocas de estações são incrivelmente perceptíveis em algumas regiões do globo. Não é apenas a temperatura que muda, o céu, a vegetação, as luzes e as cores se transformam de tal forma que alguns cenários nem parecem o mesmo. Isso acontece também na música, onde Antonio Vivaldi, compositor e músico italiano, se tornou popular após ter escrito As Quatro Estações, que é uma série de 4 concertos para violino e orquestra, onde o músico descreve a primavera, o verão, o outono e o inverno. Aí depois tem um exercício que elas passaram, né, para vocês observarem a figura abaixo. É um cenário de teatro. Nesse cenário de teatro tem as 4 estações. E daí vocês têm que responder a sequência das estações. Bom, a imagem, né, não é colorida, então fica difícil para vocês terem essa percepção das 4 estações nessa imagem. Mas a gente sabe que as 4 estações, a primavera é a estação das flores, né? O verão do calor, o outono das folhas que vão caindo das árvores, dos frutos, e o inverno estação de frio. Só que hoje em dia, né, nesse mundo que a gente está, com esses problemas ecológicos, né, o próprio homem está fazendo com que isso mude. Vocês veem, a gente entrou na estação da primavera, mas a gente teve dias no inverno que estava muito calor, como está os dias de hoje. Então o mundo está mexido, já não se conta mais com essas imagens, mas a gente aprendeu assim. Aqui o que a professora quer é saber se vocês conhecem a sequência. Então o que seria o correto? Primavera, verão, outono e inverno. Só que a gente sabe que o nosso ano, né, vamos supor 2020, não começou com primavera, né, no ano. Começa com verão. Aí outono, inverno, né, que a gente acabou de sair, depois primavera de novo. Então essa sequência é apenas como a gente fala, né? Mas se a gente for colocar no ano, ela não começa assim, tá bom? Só para vocês não ficarem pensando, mas que esquisito, tá bom? Só isso. Bom, o texto fala, além das estações, de um grande compositor, músico, né? Que foi Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi nasceu na Itália. Ele nasceu em 4 de março de 1678, faz um tempão já, né? O Vivaldi, ele nasceu numa família muito religiosa. Ele teve problemas de sofrer bullying quando pequeno, porque a família toda era ruiva, né? Eles eram ruivos. E naquela época, 1600 e pouco, as pessoas achavam que as pessoas ruivas tinham maus espíritos com elas. Aqueles cabelos cor de fogo, essas coisas. Então, ele sofreu também com bullying, né? Já existia isso naquela época. Bom, o tempo passou e ele quis estudar para ser padre. Mas o Vivaldi entrou para ser padre, tudo, já fazia as missas. E na hora que ele estava fazendo as missas, aconteciam problemas. O que acontecia? Vivaldi tinha muita inspiração para compor, né? Para ele tocar com o violino. E na hora que ele estava ali no altar, naquela consagração, lá na hora da igreja, ali na missa, o que acontecia? Vinha aquela inspiração para ele compor os sons que ele ouvia, música, né, no violino. Então ele não queria perder aquilo em nenhum momento.
Ele largava a missa do jeito que estava lá, com todo mundo lá assistindo, e sumia, ia embora. Falou, não, eu preciso compor, senão eu vou esquecer. O que aconteceu? Ele precisou largar a batina, não deu certo dele ser padre, não. E também porque ele tinha problemas de saúde, ele nasceu com problemas de saúde. O nascimento dele foi muito difícil, ele quase morreu. A mãe dele quase teve ele morto. Demorou para ele voltar quando nasceu, né? Porque ele teve complicações respiratórias e sempre continuou com esses problemas. Ele tinha asma e outras complicações. E também, às vezes, dentro da igreja, ele passava mal. Então ele resolveu o quê? Continuar, porque ele já tocava violino, né? Continuar com os estudos e passou a ser professor de violino em um orfanato, tá bom? Bom, ele ficou muito famoso, viajou toda a Europa e o rei da França adorava as composições de Vivaldi, especialmente a composição das 4 estações, a que fala do inverno. É muito bonita, ela é muito trágica, né? Então é bonita. Na sequência dos vídeos que eu vou postar para vocês, eu vou postar uns vídeos do meu filho, que ele é pianista, e ele gravou para vocês 3 das 4 estações que Vivaldi compôs. Só que ele não é no violino, é no piano, também é muito bonito. Ele vai apresentar para vocês a primavera, o verão e o inverno. O outono, o meu filho não conseguiu gravar, porque ele tinha que estudar para saber, para decorar quais eram as partituras. Ele não deu tempo para que eu pudesse apresentar nesse folhetim. Mas já vai dar uma ideia boa para vocês de quais são as músicas, ok? Bom, também nesse folhetim, né, 8ª edição, a professora Renata, aquela do TCO, né, na página 4, está falando com vocês sobre as cores quentes, né? Como o próprio nome diz, cores quentes. Eu vou pôr a mão na cor, vai queimar meu dedo? Não, não é isso. Dentro das simbologias do círculo cromático, né, que é o círculo das cores, quando a gente estuda arte mais profundamente, elas são separadas em cores quentes e cores frias. Por quê? Para que quando você for observar uma obra de arte, num museu, numa instalação de arte, né, que estiver tendo uma apresentação, você saber o que o artista, o pintor, quis transmitir na hora que ele pintou com aquelas cores. Geralmente as cores quentes transmitem o calor, né, como o próprio nome diz, alegria, agitação, euforia, paixão, amor. Então, são esses os sentimentos, mas ela também pode transmitir a raiva e a morte, por causa da cor vermelha, o sangue, né? Já as cores frias, elas transmitem tristeza, melancolia, depressão, como o próprio nome diz, sensação de frio, ok? Saudade. Mas nada impede que você observe um quadro, vamos supor, aquelas flores, as hortênsias. Todo mundo conhece aquela flor que é hortênsia, bem cheinha assim, da azul, meia roxinha, principalmente em lugar mais frio. Se você vê um quadro todo com flores, hortênsias, você vai sentir tristeza? Não, de forma nenhuma. Você vai achar bonito, você vai sentir bem. Então depende da situação e da imagem que o artista está passando para vocês, tá bom? Então, as cores quentes e as cores frias existem sim, para a gente saber apreciar uma obra de arte, entender o que o artista está querendo transmitir para a gente. Quais são as cores quentes, professora? São todas as cores derivadas do vermelho, todos os tons de vermelho, vermelho claro, vermelho escuro, todos os tons de laranja, todos os tons de amarelo, todos os tons de dourado, tá? Essas são as cores quentes. Você também pode usar o marrom claro, marrom escuro, aquele ocre, um pouquinho do preto, tá bom? Já as cores frias são todas as tonalidades de azul claro, azul escuro, de roxo, de violeta, de lilás, de verde, tá bom? O prata, o cinza, o preto também você pode usar um pouco numa pintura. Bom, essas são as cores quentes e as cores frias.
Eu vou fazer uma foto, separando os lápis de cor, e vou mandar para vocês só perceberem bem quais que são, tá bom? Na atividade que a professora Renata passou para vocês, ela fala assim, ó, atividade 2. As cores quentes são associadas ao sol e ao fogo. São aquelas que nos transmitem a sensação de calor. Marque apenas uma das alternativas abaixo, onde estão escritas somente cores quentes. Então, aqui tá, letra A, né? Amarelo, vermelho e laranja. Letra B, amarelo, verde e roxo. Letra C, amarelo, vermelho e roxo. Bom, eu vou mandar as fotos para vocês de quais são as cores quentes e quais são as cores frias. E aí vocês vão conseguir fazer essa atividade. Também vou mandar 2 imagens de 2 quadros que eu vi num lugar de saúde aqui na cidade, né, que faz exames. E eu fotografei justamente porque eu sabia que ia ter coisas relacionadas com cores quentes e frias nesse folhetim. Vou mandar para vocês observarem a sensação que dá realmente. É uma obra de arte, assim, uma pintura com plantas. Então você sente mesmo essa coisa do calor e do frio. Tudo bem? Então hoje é isso. Fiquem com Deus. Eu vou voltar ainda para falar sobre arte terapia essa semana. Vou ver se eu volto na quarta ou quinta-feira com vocês. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá bom? Então façam as atividades e depois a gente vai corrigir juntos. Um abraço e se cuidem.